Em alta voz direi, a todos vou cantar. Tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz acende o coração. Incomparável Deus não me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. De novo, com meu coração eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Dançarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Aleluia. tua graça, o que seria de mim, Deus?
Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de vontade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus
Radical, o Ministério de Adolescentes da Igreja Batista Central de Fortaleza. Hoje eu vim dar alguns anúncios para vocês, mas antes eu queria que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho das notificações e compartilhasse o vídeo. Bom, falando agora sobre os cultos do Radical, o Radical faz cultos todo sábado a partir das 19 horas. E em setembro nós vamos continuar com a nossa série Geração em Geração. E também, se você não sabe, nós temos o Papoca. O Papoca é uma programação muito massa radical, onde nós falamos sobre diversos temas, sendo eles cheiro mole, depressão, ansiedade. E em setembro nós teremos uma nova série, o Setembro Amarelo. E se você não sabia dessa, é porque você não segue o Radical no Instagram. Então aproveita e segue lá, @RedeRadical. E no Instagram você pode fazer algumas coisinhas, como entrar em um GR. O GR é um grupo de relacionamentos, onde você se encontra com amigos, você conversa, brinca, se diverte. E também temos o CR. O CR é o Celebrando a Restauração, onde se você tem vícios, traumas ou maus hábitos, você vai lá e lá vão ter grupos de apoio que vão te ajudar a superar isso. E também nós temos nosso grupo do Zap. Como você faz para entrar? É muito simples. Você vai lá no direct do Instagram e fala assim: eu quero entrar no grupo do Zap. E vão falar: tudo bem, passa as informações e nós te botaremos lá. Pronto, você entra. Yay! E tudo que eu falei agora, os links vão estar na descrição do vídeo, ok? Então é isso. O que eu tinha que falar foi, beleza? Tchau! Fui! Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a curar, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outra igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em
Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alessandro, me sentindo aqui muito privilegiado de estar aqui trazendo essa mensagem até vocês. A gente vai conversar um pouco sobre a vida de Davi, a adolescência de Davi em particular e como ele, todas as virtudes, todas as dificuldades, todas as lutas que ele tinha, mas principalmente a obediência que ele tinha com os pais, o zelo que ele tinha com os pais como adolescente. E para mim vai ser um privilégio de estar aqui trazendo essa fase da vida de Davi, vamos dizer assim, para vocês, né? Meu nome é Alessandro, para quem não me conhece, né? Sou um servo amado de Deus e me sentindo mais uma vez assim muito feliz de poder estar aqui também falando de Davi e falando um pouco da minha história, de como Deus conduziu até esse momento, até eu estar aqui. Então, queria ter uma breve oração com vocês, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te agradeço, Paizinho, mais uma vez, por ter nos sustentado até aqui, Senhor Deus, pela Tua palavra ser viva e eficaz, Senhor Deus. É viva e eficaz, Senhor Deus, por ela ser no passado, ser agora no presente e ser também no futuro, Senhor Deus. Então, te agradeço por poder estar aqui, Senhor Deus, partilhando um pouco da história de Davi, partilhando um pouco da minha história, para essa galerinha aqui, para esses adolescentes tão amados por Ti, amados por nós, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, eu queria começar aqui lendo com vocês uns textos que estão lá em 1 Samuel. Em 1 Samuel 16, de 1 a 3, fala o seguinte: O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha de óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: Leve um novilho com você e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Então, só para contextualizar um pouco, gente, esse primeiro trecho de leitura, o profeta Samuel havia ungido Saul como primeiro rei de Israel. Mas Saul estava em pecado contra Deus e seu reinado estava em crise. Então o profeta Samuel recebe de Deus a informação de que o reinado de Saul havia acabado. E ele deveria se preparar para ir a Belém, a família de Jessé, que lá o Senhor lhe mostraria quem seria o próximo rei de Israel. Então eu queria só trazer um ponto a esse primeiro trecho, né? Que mesmo com medo, quando Samuel fala: Se Saul ficar sabendo, me matará. Mas mesmo com medo, obediente, Samuel parte para a missão. E logo em seguida, em Samuel 16, 6 a 10, o texto continua. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: Com certeza este é o homem que o Senhor o ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou até Samuel. Ele, porém, disse: Não foi este que o Senhor escolheu. Samuel falou. Em seguida, Jessé chamou Simeia, que em hebraico quer dizer Samá. Mas Samuel disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum deles. Então eu queria trazer um outro ponto aqui para a gente atentar, que todos os prováveis, né? Todos os prováveis que foram trazidos até Samuel, até esse momento, e todos os prováveis aos olhos dos homens foram rejeitados pelos olhos do Senhor. Então, quantas e quantas vezes, talvez, eu e você, a gente na nossa adolescência, na nossa juventude,
a gente pode ter se sentido, eu me senti algumas vezes até meio que invisível, né? Invisível aos olhos do meu pai, por eu estar ali ajudando, ou de alguma maneira, alguma coisa especial, algum pedido especial, seja no trabalho, seja de alguma coisa simples do dia a dia, né? Mas eu fazia por obediência, fazia por amor a meu pai e fazia sem pretensão, apenas por obediência e por amor. Mas aos olhos de Deus aquilo não era invisível da mesma forma que não foi até aquele ponto, né? Até aquele ponto com Samuel. Então, o texto ainda continua. Então Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do meu rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer o sacrifício enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência, com olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. Então eu queria mais um ponto. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja com óleo. Não foi Samuel que disse, não foi Jessé que disse, mas o Senhor disse. Mais uma vez, os olhos de Deus enxergam infinitamente mais do que os nossos olhos limitados e humanos podemos ou possamos enxergar. O texto ainda continua em 1 Samuel 17, 34 a 36. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se um animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o meu cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Isso Davi se referindo a Golias, né? Davi fala com orgulho do seu trabalho e das suas lutas contra animais ferozes para salvar as ovelhas, né? Então, eu creio que muitas e muitas vezes, né, mais uma vez, tanto eu quanto vocês que estão aí assistindo, a gente cuida com orgulho, com zelo, com cuidado daquilo que a nossa família, o nosso pai nos instruiu ou nos pede para fazer em particular. Então, assim, mais uma vez, é o nosso amor, é o nosso cuidado, né? Embora ninguém esteja nos vendo, ou a gente pensando em ter alguma moeda de troca, mas simplesmente por obediência, né? Simplesmente por obediência ao amor ao Pai. E eu queria trazer aqui alguns destaques para vocês, né? Para a gente meditar sobre. A Bíblia, gente, está repleta de exemplos de pessoas cuja vida pode ensinar lições importantes sobre como viver, sobre como não viver e como ter um relacionamento mais próximo com Deus. Davi era uma dessas pessoas. Davi tinha as suas lutas, né, como o texto fala, tinha as suas mazelas, mas ele também tinha as suas virtudes, né? Então, várias pessoas na Bíblia tinham essas mesmas dificuldades, lutas, mas por obediência ao Senhor, continuaram a missão e hoje são as pessoas que nós temos como referência, como Paulo, como José do Egito, como tantos outros nomes da Bíblia que podem nos remeter a esse temor e a essa obediência a Deus e essa permanência no Senhor. Então, Saul foi escolhido pelo povo para ser rei. Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Mas Davi foi escolhido por Deus para ser rei. Saul mais uma vez foi escolhido aos olhos do povo, né? A vontade do povo. Mas Davi foi escolhido segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus. Da linhagem de Davi nasceu
o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas é essencial lembrar que, mais uma vez, somente Cristo é perfeito. Davi, sem dúvida, não foi. Eu e você, com certeza, não somos. Somente Cristo é perfeito. Tá? E muitas vezes a gente cobra, de certa maneira, essa perfeição. Quantas e quantas vezes eu, por me cobrar, ou por me sentir a necessidade dessa perfeição, né, entre aspas, me trouxe inseguranças, me trouxe ansiedades, né? E certa vez eu estava com um amigo muito próximo, uma das pessoas que caminham comigo e que eu presto contas, né? E eu estava passando por um momento de ansiedade, justamente por achar que eu tinha um certo controle de uma certa situação que estava acontecendo naquele momento na minha vida. E esse amigo meu em particular chegou para mim e falou, numa simples forma, ele falou assim, cara, tu tá fazendo o teu melhor? Eu disse, tô. Tu tá sendo obediente com Deus, com a tua casa? Tu tá sendo obediente com aquilo que Deus te proveu? Eu disse, tô. Ele tem certeza disso? Eu disse, tenho. Ele, cara, pois então, será que você não está querendo tomar o lugar de Deus? Olha que profundo foi essa pergunta. Então, assim, naquele momento deu um certo nó na minha cabeça quando ele me fez essa pergunta, porque realmente eu estava querendo tomar o lugar de Deus no sentido de eu estar querendo ter o controle de todas as coisas e de estar querendo ser perfeito. E eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Davi não era perfeito. Paulo não era perfeito. José não era perfeito. Mas todos olhando para o mesmo alvo, seguindo, permanecendo, conseguiram ter um papel de importância e de relevância e de proclamar o amor de Deus através das suas vidas e das suas limitações. Então esse é o cerne, né? Todos são imperfeitos e Davi não era exceção. Podemos lembrar de vários atributos de Davi. Um menino adolescente pastor, um músico, escreveu muitos salmos, matou um gigante filisteu, Golias, era amigo de Jonatas, filho de Saul, que por tanto e tanto tempo tentou tirar a vida de Davi, tentou matar Davi, mas Davi continuou sendo um amigo de Jonatas. Né? Então ele perseverou, ele continuou, ele tinha embora tivesse os seus medos, os seus perigos, ele tinha o seu coração diferente, né? Tinha o seu coração focado. Isso é muito interessante, né? Mas o que torna realmente Davi especial é o fato de ter sido chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então, isso levanta a questão aqui do dia, né? Levanta a questão da palavra. Esse é o cerne aqui que a gente está debatendo, está discutindo, está refletindo, né? Então, o que exatamente é necessário para que você e eu nos tornemos uma pessoa, um adolescente, segundo o coração de Deus? Não segundo o coração da sociedade, o que a sociedade diz, como eu devo ser. Não o que às vezes os meus amigos, né, me dizem ou como eu devo ser, ou como eu devo agir, ou como eu devo pensar ou reagir. Mas o meu coração alinhado à vontade de Deus, alinhado à vontade do Pai. Então, Davi não era um super-herói. Davi não saltava de prédios altos. Davi não tinha um sabre de luz. E muito menos uma varinha ou capa da invisibilidade, né? Davi não era um desses, né? Todos somos limitados, imperfeitos e carentes da graça de Deus. Quando Davi estava de boa, né? Vamos dizer assim. Quando Davi estava de boa, ele tinha características fantásticas, né? Que talvez todos nós conheçamos ou já tenhamos ouvido falar.
como a fidelidade, a obediência, a humildade, a honra e um grande amor por Deus. Quando Davi estava de bem com Deus, estava com relacionamento em dia com Deus, né? Quando ele estava ali andando com Deus, todas essas características eram notórias e fantásticas em Davi, tão quanto em nós. Quando nós também estamos de boa com Deus, sendo transparentes com Deus, falando com Deus, como eu estou falando aqui com vocês, da nossa forma, da nossa maneira, da nossa forma simples de falar, mostrando as nossas falhas, mostrando, vamos dizer assim, os leões e os ursos que nós lutamos todos os dias, que eu e você lutamos todos os dias, que eu lutei na minha adolescência, né? Então, essas características são realmente fantásticas. Porém, como o restante da humanidade, como todos nós, nem sempre Davi esteve tão de boa com Deus, né? Nesses momentos ele mostrava qualidades bastante desagradáveis, né? Como a desonestidade, o orgulho, a incerteza, uma raiva ou ira descontrolada e uma lascívia, né? Davi se achava o cara, né? Vamos dizer assim. Então, assim, quando ele estava longe de Deus, esse era o Davi que aparecia, né? Que as pessoas estranhavam, que as pessoas observavam, né? Tão quanto eu e você. E na minha adolescência também eu tive várias mazelas e várias fases da minha adolescência que eu também mostrava um pouco já do meu orgulho, das minhas incertezas, né? Até não uma raiva descontrolada, mas muitas vezes não entender aquilo que a priori obedecia meu pai, né? Então, vamos dizer assim que quando a gente está distante do Senhor, quando a gente está distante de Deus, as nossas características também se distanciam. Mas eu queria trazer aqui, gente, um pensamento, uma frase para a gente meditar aqui. Primeiro, Deus ama todos vocês como adolescentes e conhece o que acontece em seus corações, né? Então essa é a frase. Por mais fiel que seja a caminhada de uma pessoa com Deus, ela ainda pode cair. Eu ou você. Ou Davi. E por mais que uma pessoa caia, ela nunca está fora do alcance da mão estendida de Deus. Grave isso. Por mais fiel que seja a caminhada de uma pessoa com Deus, ela ainda pode cair. E por mais que uma pessoa caia, ela nunca está fora do alcance da mão estendida de Deus. Então, gente, eu queria apenas concluir, chegar aqui à conclusão do nosso bate-papo, né, com alguns pontos. Primeiro, eu creio que precisamos acreditar que Deus sabe o nosso valor, seja como adolescente, seja como jovem, seja como adulto. Eu creio que precisamos acreditar em Deus, que Deus sabe o nosso valor e exatamente onde estamos e o que pensamos. Eu sirvo, gente. Ele quer nos usar com os dons e talentos que Ele tem nos dado. Deus nos preparou de forma especial, de forma única, de forma exclusiva. E Ele nos tem dado dons e talentos e oportunidade para exercitar esses dons e talentos todos os dias. Em nossa casa mesmo, lá no nosso quarto, na nossa casa, com nossos pais, seja ajudando uma coisa simples de casa, ou seja, vamos dizer assim, um chamado mais específico, caso algum pai de vocês tenham, sei lá, uma empresa, um trabalho, uma bomboniere, e você possa ir lá servi-lo de maneira integral, né, de maneira legal, de maneira bacana, de maneira eficiente, né? E o mais importante, gente, eu influencio que todo o nosso testemunho de vida, seja em casa, lutando contra nossos gigantes, e a nossa obediência a Deus nos leve a lugares extraordinários. Em nome de Jesus. Vocês não têm noção
do lugar extraordinário que eu estou agora. Que é aqui, de frente para uma câmera, mas falando como se eu estivesse vendo cada um de vocês, com o coração aqui alinhado com aquilo que Deus fez e fará na minha vida e que fará na vida de vocês. Vocês não sabem como esse lugar aqui, essa mesa, está sendo um lugar extraordinário para eu, primeiro, honrar aquilo que Deus fez e faz na nossa vida, na nossa história. A minha oração, gente, é que cada um de nós, a cada dia, nos tornemos uma pessoa segundo o coração de Deus. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Amém. Caio de novo em tuas mãos. Se eu